Graças a Deus. Bom dia, meus irmãos. A paz seja convosco, amém? Quero que você abra sua Bíblia comigo no livro já de Abacuque, capítulo 3, versículo 1. Abacuque, capítulo 3, versículo 1. Quero que você acompanhe comigo. Depois a Eduarda pode colocar depois a arte do slide. Você achou comigo? Abacuque, capítulo 3, versículo 1. Graças a Deus. A Bíblia diz assim: a oração de Abacuque, o profeta, sobre Sijonomote, né? O Senhor ouviu o teu discurso e temi, ó Senhor. Aviva a tua obra no meio dos anos, faze-a conhecida, e na tua ira lembra-te da tua misericórdia. Mais uma vez, versículo 2: o Senhor ouviu o teu discurso e temi, ó Senhor. Aviva a tua obra no meio dos anos, faze-a conhecida, e na tua ira lembra-te da tua misericórdia. Meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, por essa manhã de presença aqui, estarmos aqui unidos. Senhor, nós somos teus servos, essa igreja, Senhor, veio para receber a porção da tua palavra. Despede-nos em paz, com o coração, Senhor, ó Pai, recebidos em tua palavra. Nós pedimos a ti, abre o coração, a mente nessa manhã, Senhor, dá-nos graça, entendimento, para que tudo haja conforme a tua vontade, o teu querer. Faz bem-vindo aqui, Senhor, faz-se bem-vindo, como o Senhor desde o início é declarado isso. Por isso nós te glorificamos em nome de Jesus. Você pode se assentar no seu lugar. Graças a Deus. Aleluia. E é isso, meus irmãos. O tema que Deus colocou no meu coração para que nós comentássemos nessa manhã é: aviva, Senhor, a tua obra, faze-a conhecida, como é a oração de Abacuque. Essa história do livro de Abacuque, se você for pesquisar, Abacuque é somente comentado nesse livro da qual ele escreveu. E você não vê outras menções do nome dele ao passar da Bíblia, só vê apenas no Antigo Testamento, essas apenas as citações, aonde o próprio escritor ele escreve sobre ele, e ele mesmo, ele não tem muita história sobre a sua família, sobre quem foram seus pais, sobre se ele teve filhos, sobre se ele casou, sobre se ele, trabalhava no campo, ou no meio da malhada. Não tem essa história, mas se comenta-se que Abacuque, ele foi um dos grandes trabalhadores da obra de Deus lá em Jerusalém. Ele era, como o seu sobrenome, o significado de Abacuque significa abraço. Ele foi entre os homens que profetizou em um tempo de maior situações de escassez e de luta que teve. O profeta Abacuque, ele foi o quê? Um homem simples, comum, né? Não temos muito ao que comentar sobre pontos históricos da sua vida, mas Abacuque viveu em um tempo, meus irmãos, assim, que se você for ler desde o capítulo 1, passando por versículo 2, são apenas 3 capítulos esse livro. Você fala que Abacuque, ele se levanta em um meio onde havia ali muitas crises, na verdade, históricas, crises ali familiares, guerras, batalhas, aonde, se você for ver no primeiro versículo do capítulo 1 de Abacuque, ele fala: Senhor, até quando clamareis e tu não me escutarás? Ainda que eu grite a violência, tu não salvarás? Ele é um homem que se levanta com uma voz de alarido, clamando a Deus, pedindo socorro. Talvez, não, é fato isso. Pense, você ou eu estivesse em um tempo onde muita luta, onde você vê que o povo é totalmente ameaçado pelos babilônicos, onde eles se fazem cativo, onde mata eles, onde quer o prender, onde ele profetiza em um tempo, ele se levanta em um tempo, onde de grande crise que existe, aonde o povo está desesperado. Abacuque, quando ele ora ao Senhor, ele fala: Senhor, até quando o Senhor vai ouvir a minha oração? Até quando o Senhor vai ver o silêncio dos limpos? Até quando você vai ver os silêncios dos justos, enquanto eles sofrem por causa das mãos dos homens maus? Pensa, é como nós estivéssemos clamando em um tempo, talvez você poderia dizer, no tempo de hoje, onde você vê muitas coisas, situações acontecendo no nosso Brasil, no nosso mundo, e você se levantasse como uma voz profética e falasse: Senhor, até quando eu vou ver essa situação acontecendo?
Até quando vou ver essa situação de julgamento acontecendo na minha casa, na minha família? Até quando vou ver esse momento de importunidade, onde eu vou ver essa maldade no coração dos homens? Era Abacuque clamando. Abacuque, ele clamava em um tempo, meu irmão, penso eu, você coloque nessa situação, é um tempo de grande desespero e dificuldade. Mas interessante que ele sempre clamava: Senhor, manda a tua resposta. Senhor, fala algo conosco. Senhor, responde a nossa oração. Senhor, ouve o nosso clamor. E no capítulo 1, Deus não fala nada, meu irmão. Deus não fala nada. Mas parece que no capítulo 2 é uma virada de página, onde ele ouve a voz de Deus. E ele espera, eu acredito que quando você está clamando desesperado, o que você espera da voz do Senhor é uma voz que traz, claro que sempre traz calmaria aos nossos corações. Mas quando Deus se manifesta e fala com Abacuque, ele fala: olha, eu sei que é isso mesmo. Se você for ver no capítulo 2, ele fala assim, Jesus fala para ele, então respondeu o Senhor para Abacuque dizendo: olha, ouça isso, escreva tudo o que eu vou falar para você, faça bem legível sobre as tábuas, para que quem possa passar correndo consiga ler. O que ele fala? Pois a visão ainda de um tempo determinado, mas no final dela ainda falará, e não mentirá. Eis que a sua alma é orgulhosa e não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Jesus, ele fala, e a história, Deus revela a Abacuque muitas coisas acontecendo. Quando Deus, ele fala com Abacuque, Deus, ele já afirma muitas coisas que Abacuque já estava clamando, falando: eu sei da maldade mesmo. Abacuque, eu sei que está acontecendo isso mesmo. Eu sei que os ímpios, eles estão sobressaindo sobre os justos, e os justos estão sendo padecidos por causa do sofrimento, das dores, das mágoas. Eu estou vendo que você está clamando ao povo, e eu estou vendo que você está passando por isso. Mas Abacuque, calma. Ele fala no versículo 14 assim: porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Jesus está dizendo para Abacuque: eu sei que você está passando, eu ouvi a tua oração, mas calma um pouquinho, a minha glória vai invadir toda a terra, se encherá do conhecimento da glória de Deus, e como as águas cobrem o mar. Falando: Abacuque, ainda que essa pressão que você tem passado, ainda que esse problema tenha passado, aguarde mais um pouquinho, porque a minha glória te envolverá, e por tudo isso que você tem passado, você verá a minha mão agindo sobre você, te dando sofrimento, te dando alegria, te dando graça. Quando Deus responde a oração de Abacuque, Deus, ele fala do poder e da glória dele. Quando Deus, ele manifesta seu poder sobre as nossas vidas, aquele que ora, que é o tema chave dessa palavra de hoje, sobre a oração, nós percebemos e cremos que Deus, ele se manifesta como um bálsamo de presença. Até porque se muitas das vezes nós entramos diante do altar do Senhor desesperados, cansados, sobrecarregados, nós vemos que Deus, ele age como uma voz de muitas águas, rompendo sobre o nosso medo, nos dando ousadia, nos dando intrepidez, nos dando amor, nos entendendo que ainda que essa luta possa passar, eu sei que você está comigo, eu estou contigo, e a minha mão te envolve para te dar poder para você passar sobre isso. Quando Deus, ele aviva, por isso que a oração do capítulo 3 de Abacuque revela nos falando assim: Senhor, quando o Senhor, ele fala tudo isso no capítulo 2, no versículo 3, no capítulo 3, Abacuque fala: Senhor, eu ouvi o teu discurso, eu temi o teu discurso, eu senti o que o Senhor estava falando, mas Senhor, eu peço alguma coisa, eu peço só uma coisa: aviva a tua obra, Senhor, no meio dos anos, faz, Senhor, ela conhecida no meio dos anos, porque, Senhor, lembra de nós na tua ira. Meu irmão, eu creio isso. O primeiro tópico que Deus colocou no nosso coração, no meu coração, pode passar, Eduarda, é sobre avivar na oração. Meus irmãos, quando nós oramos, já diz o louvor, né, pastor, da Renascer, que quando eu oro, Deus se move, né? Da Renascer, quando eu oro, e o diabo treme, é verdade. Quando eu oro, o inferno cai. Mas entenda isso, meu irmão, nós somos avivados através da oração. Abacuque, nesse momento onde Deus, ele respondia a ele, ou nesse capítulo 3, quando ele orasse a Deus, ele poderia falar: Senhor, destrói tudo mesmo. Senhor, eu sei que o Senhor está falando que a terra, o povo está agindo em maldade, as pessoas têm o seu coração virado para o mal, onde nós vemos que há muita impuridades, aonde há muito, Senhor, ganância, ódio, rancor. Abacuque poderia ter falado: Senhor, já que eu sei que o Senhor, eu estou clamando por isso, já que eu sei que no capítulo 2 o Senhor falou que o povo está assim, mas a sua glória vai encher, então destrói tudo, Senhor, acaba com tudo. Quem muitas vezes não ouviu alguém falando, Senhor, alguém falando, né? Essa terra podia acabar, essa terra podia ser destruída.
As pessoas que moram aqui são tudo ímpios, né? A humanidade, você vê o que está acontecendo na Amazônia, você vê o que acontece lá no Oriente Médio, as guerras, acaba com tudo, Senhor. Às vezes você ouve uns gritos de umas pessoas, de umas orações, e fala, Senhor, acaba com tudo. Ou você ouve algumas pessoas falando, nossa, Deus podia acabar com tudo já hoje. Jesus já podia voltar tudo hoje. Jesus podia fazer tudo hoje mesmo, destruir a terra, fazer tudo isso. Mas a oração de Abacuque já revela um coração que está envolvido totalmente na oração e na misericórdia. Abacuque poderia falar isso mesmo, Senhor, destrói tudo, Senhor, acaba tudo mesmo, já não tem jeito mais. Mas o que Abacuque faz? Abacuque ora, fala, Senhor, eu sei que a tua obra não terminou ainda, aviva a tua obra, aviva o coração ainda, Senhor. Eu sei que tem remanescentes ainda que ora, porque se o Senhor destruísse a terra, a minha família ia acabar. Se o Senhor destruísse a terra, muitos familiares meus iam ficar. Mas Abacuque fala, Senhor, aviva a tua obra, porque tem remanescentes orando. E eu creio isso, meus irmãos, quando nós oramos, quando nós se colocamos na frente de uma situação onde talvez havia um grande julgamento para acontecer, e nós se colocamos na brecha para orar, é a mão de Deus que age a nosso favor. Muitas das vezes você pode ter pensado que você chegou aqui, ou eu cheguei aqui de alguma maneira, ou nós chegamos até a Cristo, conhecemos a Cristo por nós mesmos, mas não, meu irmão, teve alguém que orou por você, teve alguém que orou por mim, tem alguém que insistiu na oração por mim, tem alguém que insistiu na oração pela tua vida. Você não veio por acaso, a mão de Deus, porque alguém orou, e a mesma oração que Abacuque fez, Senhor, aviva a sua obra, não faz morrer aquela alma, não faz morrer a minha família nesse desespero, não faz morrer o desespero da minha alma, Senhor, aviva a tua obra, Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos, faze-a conhecida por todos, faze-a conhecida por todos. Quando Abacuque ele fala isso, é como ele se levantasse dizendo, no tempo de hoje, é como ele bloqueasse a ira de Deus, como ele colocasse-se à frente da ira de Deus e fala, Senhor, não destrói não, Senhor, não destrói a terra ainda não, Senhor, não acaba com tudo isso ainda não, Senhor, tem misericórdia ainda, olha para os que estão presos, Senhor, olha para os que estão carentes, olha para as viúvas, olha para os órfãos, olha para as crianças que estão crescendo, Senhor, olha para aqueles que virão através da nossa descendência, olha para aqueles que estão, Senhor, dando continuidade, Senhor, não destrói tudo agora. Abacuque se coloca em um meio, na frente de Deus, com a mão de Deus estendida, e fala, Senhor, aviva a tua obra. E nós podemos fazer isso, meus irmãos. Tudo que nós podemos suportar, ou tudo que nós suportamos, meus irmãos, foi através e é através da oração. A oração, ela nos liga nesse contato de Deus. A oração, ele nos reconecta o nosso coração, a nossa mente à vontade do Senhor. Quando nós oramos e nós se colocamos em oração, e eu sei que você tem testemunhos de oração, ou se você ainda não ora ainda, eu te convido a orar, porque quando nós oramos, a mão de Deus age em favor de situações que nós não acreditamos. Mas porque a oração pode parecer simples, ela é simples, mas ela é poderosa. A oração, quando nós oramos, colocamos tudo diante de Deus, é como bloqueássemos a ira, o tardar do Senhor, é como nós orássemos às vezes, como vem sempre nós oramos, falando, Senhor, tem misericórdia, não destrói aquela pessoa, Senhor, não acaba com aquele vizinho não, Senhor, tem misericórdia de alguém. É como uma mãe que olha pelo seu filho, ainda desviado, ainda não presente nos cultos, ainda não presente, entrega a vida do Senhor. É difícil, você nunca vai ver um pai falando, Senhor, destrói meu filho, ele não quer compromisso com o Senhor, acaba com ele, leva ele à sepultura, não. Mas você vê uma oração de uma mãe falando, Senhor, tem misericórdia dele, Senhor, talvez não volta agora não, deixa o meu filho se arrepender do seu coração ainda, Senhor, tem misericórdia do meu filho ainda, ele tem no altar, ele nasceu no altar para servir, tem misericórdia, Senhor, não destrói, não me esquece da minha casa. É como alguém orasse falando assim, Senhor, não esquece da minha casa ainda, tem pessoas que ainda não conheceram o Senhor, Senhor, aguarda mais um pouquinho, tem misericórdia, ó Deus. É como alguém te colocasse chama no coração de um filho, é como um pai colocasse chama no coração da esposa, é como colocasse o marido, colocasse chama nos corações dos filhos, falando, Senhor, tem misericórdia, aguarda mais um pouco, eu estou orando, nós estamos orando, e quando nós oramos, Deus se move, quando nós oramos, algo poderoso pode acontecer, prisões são caídas ao chão, cadeias e aqueles que fazem-se cativo são totalmente quebrados, os cautivos, porque quando nós oramos, Deus se move.
move. Eu não sei se você já orou essa semana, eu não sei se você orou esse dia, mas eu quero falar para você que quando nós oramos, Deus se move ao nosso favor, a mão de Deus se move através das nossas vidas. O salmista já fala isso: clamei ao Senhor e Ele ouviu e respondeu o clamor da minha oração. Eu clamo ao Senhor, o Deus da minha vida, porque eu tenho a certeza que Ele, por fim, Ele se levantará e dará vitória para mim. Oh, aleluia, eu creio nisso. Quando nós oramos, Deus se move. Quando nós oramos em causas impossíveis, parecendo para nós impossível, mas para Deus é um tiro para que possa operar um milagre. Quando nós oramos e parece situações que não tem mais a ver, que é aquela enfermidade que parece que não vou me desligar dela, aquele problema que parece que eu não vou sair dessa situação, é aí que Deus entra com providência e fala: eu sou contigo mesmo. Ore ao Senhor, continue clamando a Deus, aviva, Senhor, a tua obra na oração, aviva, Senhor, a tua obra no meio do século, e faze-a conhecida, oh, aleluia, por causa disso. Quando nós oramos, meus irmãos, e é na oração mesmo que Deus visita, é na oração mesmo simples, de um coração quebrantado diante de Deus, que Deus não lança fora de maneira nenhuma. Talvez alguém possa pensar: eu preciso me formar para orar, eu preciso fazer isso para orar primeiro. Não, mas coloque o Senhor de primícia no seu dia, coloque o Senhor de primícia nos seus dias. Nós entendemos que nós estamos colocados em lugares onde talvez outras pessoas não estariam, mas para que nós lá, naquele lugar onde Deus nos colocou, nós somos uns agentes de milagre, nós somos um agente de oração. Talvez você, mãe, eu lembro disso, de situações que eu sou um filho adotado, e às vezes eu me paro e fico pensando: Senhor, onde eu estaria? Onde, que família que eu estaria? Ou que lugar que eu estaria? Será que eu estaria em outro país? Será que eu estaria em outra cidade? Será que eu estaria em outra família que eu não sei? Talvez eu não conheceria o Senhor, mas não sei, hoje eu percebo que hoje a minha mãe sempre orava pedindo a Deus um filho novamente, e eu creio que a oração da minha mãe é ouvida, e foi ouvida, e eu estou aqui, meu irmão, porque foi a oração. Às vezes alguém pode pensar: nossa, mas o fulano morreu, mas fulano que orava pela minha família morreu. Mas não, a oração ela anda de descendência em descendência, a oração ela perpetua em gerações. Você ora aqui pelo seu futuro lá na frente, e as coisas que acontecem lá na frente foi através da sua oração no tempo de hoje. Por isso não menospreze a oração, continue orando a Deus ainda. Deus ele se levantará e trazerá resposta a essa situação que está acontecendo. Mas dê valor à oração, se dê apego à oração, se apega na oração, porque na oração Deus pode fazer algo ao nosso favor, Deus pode fazer algo ao nosso favor, Deus pode fazer algo através da nossa vida em nosso favor. Barreiras são quebradas, demônios são expulsos e vidas são libertas para glorificar ao Senhor em nome do Senhor Jesus. Fala para quem está do seu lado: continua na oração, não despreza a oração, não despreza a oração. É 5, é 10 minutos, é 1 hora, mas ore ao Senhor. Ore ao Senhor, apresente as suas queixas diante ao Senhor, porque esse mesmo Deus que ouve as nossas orações, é esse mesmo Deus que responde, como falou para Abacuque dizendo: essa glória é minha, a glória que é do Senhor se encherá sobre toda a terra, e se tornará em como vozes de muitas águas que cobrem o mar. Oh, aleluia. Abraão orou ao Senhor pedindo um filho, Ezequias orou por causa de uma enfermidade que estava a morrer. O profeta chegou até ele e falou: olha, prepara a sua casa, arruma a sua casa, coloca a sua casa em ordem, porque você vai morrer. Ezequias ele ora ao Senhor. Quando o profeta ele lança essa palavra a Ezequias, ele vai embora pelo seu caminho, e no meio do caminho Ezequias, por ouvir essa palavra, dizendo que ele tinha que arrumar a casa em ordem, dizendo que ele tinha que colocar a sua vida em ordem, porque senão ele ia descer para o caixão mesmo, a 7 palmos do chão. A Bíblia diz que Ezequias ora ao Senhor, fala: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, eu sei que eu tenho andado assim, tem misericórdia da minha vida, tem misericórdia da minha casa, Senhor, tem misericórdia da minha família. A Bíblia diz que no meio do caminho, Deus toca no coração de Isaías, Deus fala com Isaías e fala: volta lá dizendo, e fala que eu vou acrescentar ele mais a 15 anos de vida. Isso é o que, meus irmãos? É a oração. A oração ela é poderosa, meu irmão. A oração ela é poderosa. A oração ela é poderosa mesmo. Se há impossíveis para nós, para Deus não é nada, mas é através da oração. Por isso que às vezes tem situações que Deus ele permite algumas coisas acontecer dentro da nossa alma, dentro do nosso coração, para ver como nós vamos se colocar diante da presença de Deus. Porque se nós não orarmos, aquela situação vai dar-se por vencido. Às vezes tem situações que nós nem oramos ainda, ou muitas vezes acontece sobre o nosso coração, sobre a nossa alma, e a gente fala: Senhor, eu vou aceitar isso,
Mas quando se levanta, às vezes um doido e fala, não, Senhor, eu não aceito isso não. Anda comigo, Senhor, vem comigo, mostra a sua misericórdia para mim, Senhor. Estende sua mão sobre a minha casa, sobre a minha família. Me livra do laço, Senhor, do passarinheiro. Me livra lá no acidente, me livra lá dessa situação. É como nós orássemos diante de Deus, orando mesmo, e a mão de Deus viesse ou estivesse sobre o nosso coração, sobre a nossa alma, e nós percebemos o cuidado do Senhor. Por isso ore ao Senhor, dê valor à oração, dê valor à oração mesmo, dê valor à oração mesmo, porque quando nós oramos, Deus se move. Oh, aleluia, eu creio nisso, que quando situações que parecem tão impossíveis a nós, ou situações que nós vamos nem passar, ou vamos passar lá no futuro, a oração, ela é como fosse uma proteção do Senhor, estendendo a mão do cuidado sobre as nossas vidas. Por isso, quando nós levantamos um altar de adoração, de oração na nossa casa, a nossa casa é blindada pelo sangue do Cordeiro dentro do nosso lar, onde o inimigo, às vezes, ele quer entrar com umas arapucas, com algumas ideias, com alguns pensamentos, com alguns jeitos ali, alguns trejeitos, mas quando nós oramos, Deus revela o oculto e escondido ainda. Eu lembro de situações ainda, como o pessoal falava muito antigamente, que fala assim, olha, se você orar, meu irmão, Deus ele revela isso mesmo. Às vezes eu tinha uma parente minha que falava assim, olha, eu tenho um canto, é verdade, tem um canto escondido lá no meu sofá, onde Deus revela o oculto e escondido, e desses eu fugia, meu irmão, desses eu fugia, eu falava, meu Deus, se tem um canto escondido, Deus revela, mas isso é intimidade, meu irmão, isso é intimidade, isso é valor da intimidade. E eu creio ainda que Deus ele tem cantos escondidos revelados na oração. Deus tem tesouros escondidos a revelar aqueles que oram, aqueles que colocam a sua vida em oração. Pode parecer tão antiga a oração, mas ela é tão atual, meu irmão. Pode parecer tão, nossa, é antigo orar, mas meu irmão, quando nós oramos, já experimentou orar hoje? Já experimentou colocar sua família no altar? Já experimentou colocar essa situação no altar para ver? Ainda Deus essa semana pode fazer algo ao seu favor através da oração. Às vezes essa semana Deus pode fazer algo através da oração, mas ore ao Senhor. Pode parecer pouco, pode parecer pequeno, pode parecer difícil, mas ore ao Senhor. Coloque nas mãos do Senhor, que Deus ele pode trazer resposta ainda impossível nessa causa, porque para Deus nada é impossível, meu irmão. Para Deus nada é impossível. Daniel orou ao Senhor nas covas dos leões, e como diz um louvor da Midian, que fala que nessa cova de leões, Daniel e o leão fez o que? O leão fez Daniel, na verdade Daniel fez o leão de travesseiro, porque Daniel descansou em cima daquele leão, onde o rei tinha colocado Daniel dentro daquela cova, e falou, vamos ver se ele sobrevive. Leão, meu irmão, não sei se você já ficou perto de leão, mas você acha que sobrevive? Não sobra nada, meu irmão, ele come tudo, ataca com tudo. Mas Deus visitou aquele lugar, aquele esconderijo, lá no cárcere lá, Daniel orou, oh aleluia, aquele leão fez de travesseiro para Daniel dormir, e ele dormiu, meu irmão, ficou amassando o leão lá, e quando o rei acordou naquele outro dia, vamos ver como que está Daniel, deve estar tudo nos ossos. Daniel saiu de lá e falou, rei, como eu estou aqui vivo ainda, aí você me colocou nessa causa para me matar, você colocou nessa cova para morrer, mas na verdade Deus agiu com livramento, e eu levantei dessa situação, porque Deus, na verdade Daniel orou. Quando nós oramos, Deus se move a nosso favor. Quando nós oramos, Deus se move a nosso favor. A Bíblia fala que Estevão sendo apedrejado ainda em praça pública por pregar o evangelho, a Bíblia diz que ele ora, fala, Senhor, tem misericórdia desses, tem misericórdia desses que estão aqui, Senhor, fazendo isso. A Bíblia diz que o céu se abre, Estevão vê os anjos de Deus subindo e descendo. Oh, visão gloriosa é essa, mas foi através da oração, meu irmão. Foi através da oração que Deus revela o oculto e escondido. É através da oração que Deus despeja os tesouros por meio da igreja, e ali através dela a igreja é abençoada, o povo é abençoado. É através da oração. Senhor, aviva a tua obra no meio dos séculos, aviva-me na oração, Senhor. Quando você irá começar a orar, meu irmão? Quando você vai orar por essa situação? Quando você vai apresentar diante de Deus esse problema? Parece, às vezes até mesmo as férias nós colocamos diante de Deus de oração, porque o inimigo ele sempre brama como um leão ali querendo tragar a nossa alma, e a oração ela é como fosse o livramento de Deus. Por isso que quando nós oramos, Deus ele age com os escapes. Às vezes você não entende, às vezes você saiu tarde do serviço, alguma coisa aconteceu, fez você preso em algumas situações de serviço, de veículo, de carro no caminho, e você percebe que às vezes quando você ia chegar lá, houve um acidente, e você fala, Deus agiu com livramento, a mão do Senhor agiu com livramento em meu favor. Você e eu, nós temos vários testemunhos para contar da mão de Deus sobre livramentos,
porque às vezes alguém orou por nós, aquela mãe orou por nós, aquela avó orou por nós, e nós sabemos que Deus operou um grande livramento na oração. Seja você esse o testemunho, meu irmão. Talvez seja a mãe, você se aqui é o pai, aqui você é avô. Ore mesmo dos seus filhos, ore mesmo pela sua esposa, ore mesmo pelos seus netos. Coloca de Deus nessa família no altar, na oração, porque esse é o testemunho, e esse é o maior testamento, e a nossa maior herança que nós podemos deixar pelos nossos filhos. Que ainda que no nosso sepultamento, meu irmão, como nós já ouvimos isso, não esteja só apenas disto ainda, esse foi um grande homem, ou essa foi uma grande mulher, ou essa fez grandes feitos, fez hospital, abriu obras, construiu uma linda família, mas que também no nosso testamento, ou que também na nossa sepultura, lá na nossa tábua, onde então vai ser escrito, pode te dizer, esse irmão, esse homem foi um homem de oração, essa mulher foi uma mulher de oração, várias coisas Deus fez através da oração desse irmão. Ora, meu irmão, experimenta orar ao Senhor, ore ao Senhor, que Deus Ele pode agir em nosso favor. Aleluia por causa disso. Aleluia por causa disso. Segundo ponto, para que nós finalizemos, meus irmãos, é compartilhar a palavra de Deus. Por que compartilhar a palavra de Deus? Na parte B do versículo, Abacuque fala: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. E a parte B fala: no meio dos anos, faze-a conhecida, Senhor. E na tua ira, lembra da tua misericórdia. Como que pode ser feito isso? A Bíblia fala que quando Jesus estava pregando uma grande multidão, os discípulos estavam ali olhando Jesus. Jesus olha a grande multidão e tem compaixão dela, e no versículo 37 Jesus disse aos discípulos assim: olha, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peça ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. E como que nós fazemos isso, meu irmão? Através da compartilhar da palavra. Deus Ele poderia usar anjos aqui. Eu não sou anjo, eu sou gente. Se me beliscar que eu vou sentir, meu irmão. Se me furar vai sair sangue de mim. Mas entenda que através de nós mesmos, é um a um mesmo, nós podemos compartilhar a palavra de Deus. Isso é um culto de missões, um culto missionário. Eu e você, nós somos um missionário por onde nós somos. Eu e você, nós demos uma comissão de pregar o evangelho por onde nós somos. E por onde nós somos, nós transparecemos a glória do Senhor. Até porque quando nós chegamos em algum lugar onde há hostes, principados de potestades e potestades ali, quando nós chegamos, esse mal tem que ser mandado embora. A luz de Cristo chega através das nossas vidas. Eu e você, nós somos agentes de milagre, porque nós somos íntimos de Deus. Deus nos conhece, nós somos íntimos do Senhor. Por isso é compartilhar a palavra, por isso é compartilhar a palavra. Abacuque, ele era um homem comum, simples, não tem muita história, não tem muito histórico no seu fato, mas que nós podemos entender, meu irmão, que é eu e tu mesmo, é eu e você mesmo na comunhão, é eu e você mesmo no compartilhar da palavra, é eu e você mesmo no testemunhar o Cristo vivo na terra. Eu e você, nós estamos, como Paulo fala, como uma carta aberta, onde todos os olhos vejam: eita, aquele lá é crente mesmo, aquele lá é mulher, é homem de Deus. Olha por onde ele fala, o que ele faz, o que ele teme. Até porque ainda quando acontecem situações como às vezes na nossa vida, a Bíblia fala que como montua sobre a nossa cabeça uma brasa viva, meu irmão. Por onde nós formos, por onde você pisar, por onde nós pisarmos, nós declaramos o rio de Deus, a graça de Deus, o favor de Deus. Até porque a nossa lar, a nossa casa, a nossa família é um pedacinho do céu. O pedaço do céu está lá na sua casa, um pedaço do céu está lá na sua família, um pedaço do céu está onde você passa, na sua empresa, na sua cadeira, porque onde nós cremos, onde nós formos, onde nós chegarmos, Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos e faz lembrada nos meios dos anos, faz lembrada ainda, Senhor, faz a conhecida, meus irmãos. Pode passar para o próximo slide, Eduardo. A Bíblia fala, para que nós finalizemos, em Gênesis capítulo 18, versículo 32, sobre o exemplo de Abraão. Abraão, quando ali Deus opera um grande julgamento na cidade de Sodoma e Gomorra, e nesse julgamento que Deus ia com ira mesmo sobre a cidade, e foi com ira mesmo na cidade de Sodoma e Gomorra, acabou tudo, mas ele fala com Abraão. Quando Deus, por isso que a Bíblia fala que Deus ainda revela tesouros escondidos aos seus profetas, meus irmãos. Deus ainda, quando está para acontecer alguma coisa, Deus ele fala ainda, Deus ele fala com pessoas, Deus ele fala contigo, ele fala conosco, Deus ele fala na madrugada. Não despreze os sonhos às vezes, né? Muitas das vezes tem situações que acontecem, que Deus ele revela para a gente em sonhos ainda. Não estou falando de sonho de hambúrguer lá, às vezes você sonha hambúrguer matando barata, sabe aquele sonho meio pé com cabeça, né? Parece a casa comendo não sei o que.
mas Deus revela ainda situações ainda escondidas em sonhos ainda. Deus ainda tem os seus meios de agir. Esteja atento nesses dias. Deus pode fazer algo através da sua família, por meio da oração e por meio da madrugada de oração ainda. Deus, Ele pode fazer algo ainda e quer se manifestar em nossos dias ainda, mas é através da oração. E Abraão estava assim. Quando Deus ia destruir Sodoma e Gomorra, Deus fala com Abraão, e Abraão fala: Senhor, eu sei que o Senhor vai destruir, mas se tiver 50 justos ali, o Senhor não vai destruir aquela cidade? E Deus fala assim: por amor aos 50 eu não vou destruir. Mas Senhor, se tivessem 30 justos ali na cidade, o Senhor vai destruir ainda? O Senhor fala: não vou destruir a cidade por amor aos 30. Mas Senhor, não se ire comigo não, eu vou fazer mais um pedido. Senhor, se for por causa de 10, se o Senhor achar ali 10 pessoas, o Senhor vai destruir a cidade? Deus responde e fala: por amor de 10 eu não vou destruir. É através da oração, meu irmão. É quando nós se colocamos na frente das situações de pessoas que parecem impossíveis e falamos: Senhor, o Senhor tem total direito de destruir essa situação. O Senhor tem tal poder de acabar, um estalar de dedo, o Senhor acabar com tudo isso. Mas Senhor, mas por amor, por a oração que eu estou fazendo, o Senhor tem misericórdia para agir ainda? O Senhor tem misericórdia para agir nessa causa ainda? Deus fala: por amor de 10, por amor a você e por amor àqueles que você ama, calma, eu não vou destruir. Oh, aleluia. Pode passar o próximo slide, Eduardo. E a Bíblia fala que nesse momento o anjo de Deus desce em Sodoma e Gomorra, e ali vai direto na casa de Ló, porque Abraão tinha o seu sobrinho, e Abraão ali, ele lembrou da sua família na oração. Deus poderia acabar com todos os 50, meu irmão, ou com tudo, porque Deus, Ele manda, Deus, Ele faz como quer e não dá satisfação a ninguém. Mas entenda, por causa de uma oração, meu irmão, Deus, Ele moveu com misericórdia, e a Bíblia fala em Gênesis capítulo 19, versículo 28 ao 30, e foi isso que aconteceu. Antes de Deus destruir as planícies, Deus se lembrou de Abraão. Deus se lembrou de Abraão, e por ter Deus se lembrado de Abraão, Abraão lembra de Ló. E nesse momento fala assim que retirou Ló de Sodoma, e só depois varreu aquelas cidades da face da terra. É através da oração, meu irmão. É através da oração ainda. Deus, Ele move os céus através da oração. Deus, Ele se move através da oração quando nós oramos ao Senhor. Eu quero que você coloque-se de pé nessa manhã. Como que tem sido as suas batalhas? Como que você tem vivido? E como que está seu avivamento através da oração? Na sua oração a misericórdia. Na sua oração a misericórdia da parte de Deus. Muitas das vezes a gente perde a simplicidade das pequenas coisas, e a gente acaba orando falando: Senhor, acaba com tudo mesmo. Senhor, destrói tudo mesmo. Senhor, faz isso mesmo. O Senhor tem poder para destruir tudo, para fazer como quer. Mas Deus, Ele nos coloca como coração misericordioso, como alguém que entra na frente de pessoas da nossa família, como alguém que entra em frente de situações da nossa saúde e fala: Senhor, aviva a tua obra, Senhor, faz conhecida, Senhor, me coloca, dá um coração misericordioso, para não ser aquele que vai pesar a mão, Senhor, não ser aquele, Senhor, que vai fazer como julgamento, mas fala: Senhor, tem misericórdia dos 30 ainda, tem misericórdia de Montemor, Senhor, tem misericórdia lá da Amazonas, tem misericórdia do povo que está se sofrendo lá no Iraque, lá no Oriente Médio, tem misericórdia ainda, Senhor. Alguém que fala: Senhor, tem misericórdia da minha casa, não destrói, Senhor, não acaba com a minha casa, tem meu filho ainda que precisa se converter, Senhor, não faz esse julgamento ainda, porque tem minha nora, minha esposa ainda que precisa se confessar, Jesus. A oração, ela, como ela entra com providência, meu irmão, ora mesmo a Deus. Como tem estado a oração? Como você tem orado por pessoas que estão desesperadas? Você tem orado para Deus acabar com a prostituição lá no Brás, lá em São Paulo? Você tem orado para que Deus acabe com tudo lá, no povo lá que está fumando, lá droga, baseada, prostituição? Ou você tem orado e fala: Senhor, tem misericórdia desses, se eu não consigo ir lá, Senhor, levanta um lá que vai pregar o evangelho, Senhor, tem misericórdia desses ainda, Senhor, faz a tua mão, age com a mão de justiça, mas tem misericórdia, porque aí ele ora ainda, fala: Senhor, ainda na tua ira, faz lembrar da tua misericórdia. E eu e você, nós estamos de pé por causa da misericórdia do Senhor, porque todos nós teríamos morrido, mas foi a oração de alguém que orou por você, foi a oração de um pastor, de um líder, de uma mãe, de uma senhora de oração que estendeu, e você chegou aqui, meu irmão. Por isso ore ao Senhor. Como tem estado a sua oração? Ore para compartilhar a palavra, meu irmão, ora para levantar outras pessoas. A obra de Deus carece de irmãos que estão disponíveis. Fala: Senhor, eu estou disponível aqui. Ora para a seara do Senhor, ora para os trabalhadores da seara do Senhor, ore para o Senhor aumentar os trabalhadores na sua obra.
muitos se cansam, muitos se fadigam, muitos não querem mais, mas Deus levanta remanescente que fala: Senhor, eu estou aqui disponível, usa a minha vida, Senhor, faz-a conhecida no meio dos anos a tua obra, aviva a tua obra, Senhor. Oh, aleluia. Você pode orar ao Senhor nessa hora, meu irmão. Você pode orar ao Senhor nessa hora. Rompa com os dilemas da oração, rompa com os dilemas dos problemas que muitas vezes quer nos fazer parar de orar. O inimigo, ele não apenas ataca na área da saúde, mas ele ataca na área da mente, dizendo assim: você não vai orar, para de orar por esse filho, para de orar por esse marido, para de orar pela essa criança, para de orar pelo seu futuro. Mas o inimigo está derrotado debaixo dos nossos pés, porque nós continuamos orando ainda, nós continuamos orando ainda. A oração, Deus pode resolver esse problema, Deus pode resolver essa situação. Oh, aleluia. Se você precisa de um avivamento na sua oração, se você fala: Senhor, eu estou disponível a complementar a tua obra, eu estou disponível a compartilhar a tua obra, a levantar, eu estou disponível para ser um trabalhador. Mas talvez você também precisa dizer: Senhor, eu aceito o Senhor como meu Salvador, Jesus, aviva a tua obra no meio dos anos. Eu queria orar por você, eu queria orar junto com você, meu irmão. Nós temos esse pequeno tempo curto, mas o avivamento de Deus, ele acontece através da oração. Nós somos despertados através da oração, nós somos sacudidos através da oração, porque quando nós oramos, o céu se move em nosso favor, o céu se move em nosso favor, o céu se move em nosso favor. Você pode orar ao Senhor, você pode confiar ao Senhor e falar: Senhor, eu estou aqui orando, Senhor, eu estou aqui orando, Senhor, eu estou aqui orando. Senhor, ouça o meu clamor, ouça a minha oração, ouça meu socorro, Deus, socorre-me, Deus. Oh, talvez a sua oração tenha sido essa: Senhor, eu estou passando por aflição, eu estou passando por essa situação de angústia, aperto a minha alma. Mas ore ao Senhor. Deus, ele arranca esse sentimento no seu coração, Deus arranca esse sentimento de fraqueza no seu coração, Deus, ele arranca do seu sentimento de menosprezado, de não valer, de não dar certo. Deus, ele coloca sobre ti o espírito de ousadia, de ânimo, de fé. Deus coloca sobre ti o espírito de ânimo. Aleluia, aleluia. Nós vamos orar ao Senhor, nós vamos orar ao Senhor, clame ao Senhor mesmo. Oh, aleluia, 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 aleluia. Nós cremos, oh, aleluia, nós cremos nisso. Nós cremos que através da oração é rompida ainda, através da oração é rompida ainda. Pode louvar ao Senhor, aleluia. Quando as lutas, em nome do Senhor Jesus, ore ao Senhor. Quando as lutas vierem contra ti, oh, aleluia, aleluia, Senhor, continue insistindo na oração, não insista, continue insistindo na oração. Você não vai morrer nessa situação, ainda não é o fim, em nome de Jesus, porque ainda, Senhor, a tua ainda, assim mesmo fraca. Oh, aleluia, nós cremos nisso. Senhor, nos dá ousadia. Ela é forte. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, pois nós cremos. Ponha-nos os nossos olhos, colocando. Ponha os olhos no Senhor Jesus. Receba a bênção e a sua luz. Sim, nós vamos avançar, nós vamos romper. Você vai ver. Eu creio em nome de Jesus. Você vai vencer. É o Espírito de Deus que está te dando revestimento, autoridade, poder, ousadia. Aviva na oração, aviva na oração, aviva na oração, aviva na oração, porque eu creio em nome de Jesus. O crente cheio da unção, aleluia, manda glória pra cima e recebe poder. Em nome de Ele Jesus, passa em uma nome de vermelha, Jesus. sai do lado de lá. Eles expulsam os demônios, fazem fé no
Oh, aleluia. Ele louva a Deus na cova, faz leão dormir. Ele ora no holocausto, o fogo vai cair. Quando está no deserto, Deus envia o maná. Se vier no Jordão, o rio vai abrir. E se não abrir, vai passar. Eu creio, eu creio, eu creio. Você crê nisso em nome de Jesus? Oh, aleluia, aleluia. Aviva a sua oração, coloca fogo na sua oração. Clame ao Senhor pela sua família, pela sua casa. Clame ao Senhor pelo seu futuro, pela sua geração. O que serão através de você. Se você está fraco, precisando de oração, necessitado de algum clamor diante de Deus, aleluia, o Senhor te convida a ore. Coloca nas minhas mãos, coloca nas minhas mãos, coloca a sua família nas minhas mãos, coloca seus planos na minha oração, coloca seus planos nas minhas mãos, em nome de Jesus. Oh, aleluia, nós oramos por isso, Senhor. Nós oramos pelo avivamento de oração. Nós oramos pela chama do Evangelho. Nós oramos pela chama de compartilhar a Tua palavra. Pela misericórdia, pelo amor. Pela misericórdia, pelo amor aos aflitos. Pela oração daqueles que estão presos, cativos na mão do inferno. Nós oramos, nós oramos, nós oramos. Revista, guarda, cubra com o teu santo manto, Senhor. Grava, Senhor, Pai, a família nas palmas da sua mão. Aqueles que estão presos, cativos, oh Senhor, visita, porque o Senhor não há nada impossível e tudo o Senhor pode fazer, Senhor. Tudo o Senhor pode fazer, tudo nós podemos e tudo o Senhor pode fazer.